Olá, paz do Senhor. Então, hoje a gente vai meditar mais uma vez no livro de Gênesis, falando a respeito da criação. E hoje, então, nós vamos ler a respeito do sexto dia da criação. Vamos ler, então, de Gênesis capítulo 1, do versículo 24 ao versículo de número 31, que diz assim: E disse Deus: Produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras, da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a, sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servir-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva, também lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e viu que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então, sobre esse sexto dia, o que o Senhor ministra ao meu coração, primeiramente, é no versículo de número 26, quando ele diz que era para dominar, né? Porque ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e ele deu uma ordem. E automaticamente ele deu uma autoridade. Quando ele disse para o homem dominar sobre os animais, sobre os répteis e sobre as aves, ele concedeu ao homem uma autoridade. Autoridade, domínio. Por quê? Porque dominar é governar. Foi isso que ele disse. Domine sobre os peixes, sobre os répteis e sobre os animais. Dominar é governar. E a gente vê isso hoje em dia não acontecendo. Por quê? Porque o homem, quando pecou, ele entregou esse domínio a Satanás. A gente vê hoje, a gente sai na rua, tem cachorros ferozes que ficam latindo e por pouco não avançam na gente, não nos mordem. E eu costumo brincar que às vezes nem os guaipequinha, né, os vira-latinha, eles nos respeitam. A gente diz passa, passa, né, enxota eles e eles vêm todo brabinho para o nosso lado. Por quê? Porque o domínio que nós tínhamos sobre esses animais, nós perdemos essa autoridade ao pecar. O pecado nos tirou essa autoridade. Outra coisa que me chama muita atenção é quando ele fala que todos os animais, todas as aves, todos os peixes e todos os répteis seriam para mantimento do homem, assim como toda erva e assim também como todo fruto, toda árvore frutífera que desse fruto também seria para mantimento do homem. Então a gente vê aqui que Adão e Eva, eles tinham uma infinidade de coisas para se alimentarem. Eles tinham uma infinidade de frutas, uma infinidade de verduras, uma infinidade de animais para se alimentarem. Mas ainda assim, Eva escolheu se alimentar do fruto proibido. Ainda assim, Eva escolheu fazer aquilo ao qual o Senhor não havia dito para ela fazer. Pelo contrário, tinha dito que não era para fazer. Só que nós muitas vezes somos assim. Existe uma infinidade de coisas que nós, como cristãos, podemos fazer sem que essas coisas venham afetar a nossa integridade de cristão. Mas ainda assim, a gente escolhe fazer aquilo que não é para a gente fazer. Aquilo que de uma forma ou de outra vai denegrir a nossa imagem e, consequentemente, denegrir a imagem de Deus. Porque Deus nos criou para quê? Para a sua glória, para que o seu nome fosse glorificado através da nossa vida. E toda vez que a gente
erra, que a gente faz aquilo que não condiz como um homem e uma mulher de Deus, como alguém que se diz como cristão, nós estamos fazendo como Adão e Eva. Nós estamos escolhendo fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Ou seja, eles escolheram se alimentar de algo que não era para se alimentar. E nós muitas vezes escolhemos fazer algo que não é para nós fazer. A própria palavra nos diz o quê? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Existem coisas que no mundo não é contra a lei, não é contra regra nenhuma, mas que não cabe, que não convém a um homem e mulher de Deus, que não convém a alguém que se diz cristão e que nasceu de novo. Alguém que verdadeiramente nasceu da água e do espírito. Sendo que o nosso espiritual também, no mesmo instante, né, automaticamente ele nos constrange. Quando nós vamos fazer algo que não é da vontade de Deus, que não agrada ao Senhor, nós somos constrangidos pelo Espírito Santo a não fazer. A gente costuma dizer que muitas vezes as pessoas não fazem coisas quando estão sendo vigiados por uma câmera 24 horas, mas nós não podemos esquecer que Deus ele nos observa 24 horas. Não podemos esquecer que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós durante 24 horas e que ele nos constrange toda vez que nós vamos fazer algo que não é do agrado do nosso Senhor. Amém? Então que a gente venha todos os dias avaliar aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém, aquilo que vai afetar a nossa integridade como homem e mulher de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.